Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai finalizar então o nosso módulo 19, tá bom? Que a gente vai corrigir a tarefa de casa que eu deixei para vocês fazerem e vamos fazer o exercício número 1 e 2 do teste, tá? Então abram lá na página 471. Fala assim, quadrados com palitos, exercício número 1. As figuras foram construídas com palitos de fósforo. Letra A, complete a sequência com mais 5 figuras. Então, eu já fiz aqui a minha, pra vocês. A minha ficou feia, né, porque eu fiz aqui na lousa, sem régua, né? Mas como vocês vão fazer no caderno, já fizeram, né? No caderno ficou mais bonitinha, né? Que daí dá pra usar régua bem certinho, tá? Então, como que vai fazer isso, ó? Aqui a gente tem um quadradinho só. Aqui ele fez com 2 quadradinhos de lado, ó. Lado 2, tá vendo? Aqui vocês vão fazer com lado 3, com lado 4, 5, 6 e 7, tá? É assim que vocês deveriam ter feito, tá bom? Então, a letra A tá aí. A letra B fala assim, quantos palitos foram utilizados em cada figura dessas 7 figuras, em cada, né, da sequência aí. Deixa eu pegar o meu aqui, que eu fiz em outro lugar. Então, quantos palitos de fósforo foram utilizados? Aqui na primeira, ó, 1, 2, 3, 4. Então, foram utilizados 4 palitos de fósforo. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Na quarta, eu já cansei de contar, né? Será que a gente consegue pensar um jeito mais fácil de contar isso aí? Na letra C, ele fala assim, ó. Há uma maneira de descobrir quantos palitos são necessários para construir qualquer figura dessa sequência? Investigue, levante conjecturas e descubra a regularidade. Então, a gente já vai fazer a letra C, para daí continuar contando esses palitos aqui. Eu pensei de uma forma, talvez vocês tenham pensado de uma forma diferente da minha. O que acontece? Se vocês pensaram de uma forma diferente da minha, eu quero que vocês tirem uma foto, manda lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, né? E fala como que vocês resolveram, porque como é uma investigação, cada um pode ter feito de uma forma diferente, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia perguntar para vocês, né? Como vocês fizeram. Assim como eu não posso perguntar, né, ao vivo, então vocês podem me mandar lá, né, aí compartilhar com os colegas de vocês, tá bom? Então eu vou falar da forma que eu pensei aqui em contar. Então, ó, o que acontece? Eu vou olhar esse meu quadrado aqui de 24 palitos, tá? Qual que é o lado dele? É 3, não é? Então aqui a gente tem 3 palitos, 3, 3 e 3. Então se eu calcular o perímetro, eu já sei quantos palitos vai ter ao redor, não é? Como que eu calculo o perímetro de um quadrado? Eu multiplico o lado dele por 4, não é? Porque eu tenho 4 lados. Então, eu vou fazer 3 vezes 4. Porque o lado é 3 e vou multiplicar por 4. Beleza. Quantas eu tenho agora, ó? Quantos eu tenho aqui e aqui? Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Eu não tinha um lado 3? Agora eu tenho 2 linhas, então é menos 1 do meu lado. Então eu tenho 2 linhas aqui e 2 linhas aqui. Então eu vou fazer mais 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Porque são 2 aqui e 2 aqui. Então 2 vezes 2. Tá? Beleza. E só que daí eu também vou ter que multiplicar pelo lado desse quadrado, não é? Ele não tem lado 3, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3. Porque essas 2 linhas aqui, elas estão divididas em 3 partes, em 3 palitos, né? Em cada uma das linhas eu tenho 3 palitos. Então eu vou ter que multiplicar por 3. Vamos ver se isso aí vai dar certo? 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 12, 24. Deu certo? Vamos fazer esse daqui agora, ó, pra gente entender melhor, ó. Então, vamos lá. Qual que é o lado desse meu quadrado aqui? Não é 4?
Então, eu vou fazer 4 vezes o número de lados, que é 4. Mais... Aí, eu tenho 3 linhas agora só no meio, não é? Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes o número de lados. Então, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 mais 16 dá 40. Será que tem 40 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, deu certo, né? Essa formulazinha que eu fiz aí, tá? Como que a gente pode escrever ela, então? A gente pode escrever da seguinte forma, ó. 4 vezes o número de lados mais 2 vezes o número de lados menos 1 vezes o número de lados. Tá? Então, lá na letra C, você vai colocar essa formulazinha aqui, tá? Se você fez diferente, a sua deu certo, ótimo. Aí manda lá pra gente ver se, tá? Pra compartilhar com a gente a forma que você fez. Então, pra gente fazer desses lados aqui, vamos fazer direto na formulazinha. Então, ó, 4 vezes... Quantos lados tem aqui? 5, né? Então, 4 vezes 5, mais 2 vezes 5 menos 1, 4, vezes o número de lado que é 5. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, esse quadrado aqui vai ter 60 palitos de fósforo. Esse aqui agora, ó, 4 vezes 6, que é o número de lados, mais 2 vezes 5, que é o número de lados menos 1, vezes o número de lados, que é 6, né? Então, 4 vezes 6, 24. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Então, aqui vai dar 84. Tá? E aqui é um quadrado de 7 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, aqui é 8. Ih, eu fiz alguma coisa errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tá certo. É 7. Só meu desenho ficou errado aqui, não tem essa parte de baixo, tá? É 7 lados. Então, 4 vezes 7, mais 2 vezes 6, que é o lado menos 1, vezes o número de lados, que é 7. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 2 vezes 6, 12. 12 vezes 7, 84. E aí, 28 mais 84 vai dar 112. Tá? Então, esse seu quadradinho ali vai usar 112 palitos de fósforo para construir. Tá bom? Agora, voltem lá na página 470, que a gente vai fazer o exercício 1 e 2 do teste. A questão número 1 do teste fala assim: uma tarefa de investigação geométrica partiu da construção de triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Cada triângulo deveria ser construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deveria ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... quanto será? Então, a gente vai construir triângulos, certo? E os lados dele, um lado vai ter que ter 6 palitos. Os outros 2 lados, tanto faz quantos palitos a gente quer colocar, tá? Só que ele tem quantos palitos ali que ele fala? 17. E ele vai usar os 17. Ele já não usou 6 para fazer um lado? Então, 17 menos 6 dá 11. Então, sobram 11 palitos para ele fazer os outros 2 lados. Então, como que ele pode fazer esses outros 2 lados? Ele pode colocar um palito de um lado e 10 do outro, porque 1 mais 10 dá 11. Ele pode colocar 2 palitos de um lado e 9 do outro, porque 2 mais 9 dá 11. Ele pode colocar 3 e 8, 4 e 7,
5 e 6. Aí aqui eu colocaria assim, 6 e 5. Mas esse 6 e 5 seria igual ao 5 e 6, não seria? E ele fala que não quer triângulos congruentes, né? Então, esse não pode. Vai parar aqui. Tá, então aqui a gente tem 5 casos, certo? Só que tem um porém. Lembra que a gente viu o caso de existência do triângulo? Como que é o caso de existência do triângulo? Quando a gente soma, tá ali na página 468, 469. Quando a gente soma as duas menores medidas do triângulo, os dois menores lados, esse resultado tem que ser maior que o terceiro, né? Olha ali na número 2 é 469, ó. Somando os dois lados menores, tem que ser maior que o terceiro lado. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quais são os menores lados? Ó, aqui todos esses aqui tem um lado medindo 6, né? Que eu não coloquei, mas a gente sabe que tá ali no triângulo. Então, vamos somar os menores lados, ó. 1 mais 6, 7. 7 é menor que 10, então esse caso aqui não pode ser um triângulo. Aqui, 2 mais 6, 8. 8 é menor que 9, então também não pode ser. 3 mais 6, 9. 9 é maior que 8, então aqui pode ser. 4 mais 6, 10. 10 é maior que 7, pode. 5 mais 6, 11. 11 é maior que 6, então também pode. Então ele pergunta, né, qual é a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos? Então, ó, 1, 2, 3. Então são 3. Então aí na número 1 pode marcar a letra A, tá bom? Ali na número 2 fala assim: um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobraduras, com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente de AB e AC. O ponto D pertence ao lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Então o que ele fez aqui, ó? Ele tinha um triângulo, aí eles marcaram o ponto médio. O que é o ponto médio? É que divide o segmento ao meio. Então, o ponto D dividiu o segmento AC no meio. Então, aqui tem a mesma medida que aqui. E o ponto M fez a mesma coisa ali com o segmento AB, ó. Dividiu aqui, tem a mesma medida que aqui, tá? Aí, o que eles fizeram? Ele pegou o ponto A e trouxe pra cá, ó. Fazendo, então, o ponto C. Tá vendo? Ele dobrou esse lado pra cá, tá? Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulo isósceles, os triângulos. Então, agora a gente vai olhar aqui e a gente vai pensar qual triângulo que é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é que tem dois lados iguais. Então, a gente vai ter que achar aqui os triângulos que têm dois lados iguais. Ó, a gente não sabe a medida deles, mas a gente sabe o quê, ó? Que isso daqui é igual a isso, não é? Então, aqui, o CN é igual ao NA. Aonde que tá o NA? Ele tá aqui agora, ó. Tá vendo que ele veio pra baixo? Então, ó, esse triângulo aqui é isósceles. Então, o triângulo CDN é um triângulo isósceles. Qual que é o outro triângulo isósceles? Ó, a gente sabe que BM é igual a MA. Então, BM é igual a MA. Cadê essa medida? Ó, ela veio pra cá. Então, essa medida é igual a essa. Então, são triângulos isósceles também. Então, BDM é triângulo isósceles. Olha lá na letra D. Só ficou na ordem errada, né? Errada não, trocada, né? Então, na letra D, CND é isósceles e DMB também é isósceles. Então, aqui você pode marcar a letra D, tá bom? Então, copiem isso daí. E agora, a gente vai corrigir aquela atividade que eu deixei para vocês fazerem, que a gente finalizou, né? O módulo 22, né? Se eu não me engano. 19. A gente finalizou o módulo 19, então a gente terminou. E eu vou corrigir com vocês aquela atividade que valia 20 pontos que eu deixei para vocês lá no plural para vocês fazerem, tá bom? Então, se fica fácil para vocês abrirem ela aí, pode abrir, deixa duas abas abertas. Ou então não tem problema, eu vou escrever ela aqui para vocês, eu vou ler, tá bom? Então eu vou apagar aqui pra gente corrigir ela.
Então vamos lá. Eu não sei em que ordem ela foi enviada para vocês, tá? Mas eu vou corrigir todas, tá? Então ali, a primeira que eu tenho aqui fala assim: fatorando o trinômio quadrado perfeito, 81b ao quadrado menos 18b mais 1, obtemos, aí tem as alternativas. Como que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito? Aqui ele já fala que ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Então a gente não precisa nem analisar para ver se é ou se não é. Então é só a gente tirar a raiz do primeiro. Qual que é a raiz de 81b ao quadrado? 9b. Copia o sinal aqui do meio e tira a raiz do segundo, que é o 1, né? E aí eleva isso daqui ao quadrado. Então é a letra B, 9b menos 1. Certo? Ok, vamos olhar a próxima. Desenvolvendo o produto 3x menos 7 ao quadrado. O que nós vamos obter aqui então? Então vamos lá. Usamos a formulinha do trinômio quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos, porque aqui tá menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. 7 ao quadrado, 49. Então vai ficar 9x ao quadrado menos 42x mais 49. Também é a letra B. A próxima, deixa eu abaixar aqui. Fatorando a expressão algébrica. 6a mais 6ax menos x mais x ao quadrado. Então, como que a gente fatora isso daqui? Ó, vamos olhar os dois primeiros termos. A gente tem o 6 e o a, que tem nos dois, né? Então, vamos colocar ele em evidência. O que vai sobrar aqui? O 1, né? Porque quando não sobra ninguém, a gente põe 1. E aqui o x. Aqui eu vou colocar o menos pra fora. E eu tenho o x nos dois, né? Então, o que vai sobrar aqui? O 1. Aí aqui vai ficar menos. E o x, né? Menos x mais x ao quadrado. Deixa eu só ver se eu copiei o sinal. Ah, aqui é menos, ó. Copiei errado, né? Menos. Aqui também vai ser menos, tá? Então, agora, a gente pode colocar 1 menos x em evidência, né? Então, vamos colocar 1 menos x em evidência. Aqui vai sobrar 6a. E aqui vai sobrar o menos x. E aí, lá na letra A mesmo já tava, né? Só tá na ordem. Tá em ordem diferente, né? Mas o produto não muda, né? Pela ordem. Então, é letra A. 6a menos x vezes 1 menos x. Então, aqui, letra A. Ok? Próxima. Fatorando a expressão algébrica. 5x ao quadrado mais 3xy. 5x ao quadrado mais 3xy mais 12x. Colocando o fator comum em evidência, obtemos... Quem que a gente vai obter aqui? Quem que a gente tem igual aqui, aqui e aqui? Só o x, né? Então, eu vou colocar o x em evidência. Aqui vai ficar 5. Aqui era x quadrado, então vai continuar um x aqui. Aqui vai ficar o 3 e o y. E aqui vai ficar o 12. Então, vai ficar x vezes 5x mais 3y mais 12. E a letra C. Ok? Vou apagar para fazer as duas últimas. A próxima fala assim: ao lançar dois dados convencionais hexaédricos, face pontuadas de 1 a 6, somando suas faces, a chance de obter um número maior que 12
É um evento possível, impossível ou certo? Bom, pense então o seguinte, você vai lançar 2 dados e ele quer que a soma seja um número maior que 12. Tem como ser um número maior que 12? Se cair, vamos pensar nos dois, no número maior que pode cair do dado, é o 6, não é? Então, se os dois caírem 6, 6 mais 6 dá 12. Então, os dois maiores já deu 12. Vai ter como sair um número maior que 12? Não vai, né? Isso é impossível, né? Então, é a letra B, impossível. E a última fala assim: considere o lançamento de um dado convencional hexaédrico, faça pontuada de 1 a 6. Qual é a probabilidade de obter um número par? Então, quando a gente lança um dado, que números que podem cair? Pode cair o número 1, o número 2, o 3, 4, 5 e 6. Quantos números pares a gente tem? 3, né? 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 chances de cair o número par em quantas? Em 6, né? Se a gente simplificar isso daqui por 3, vai dar meio. E se a gente for escrever isso em forma de porcentagem, é 50%, né? Então, nessa daí, a resposta é a letra B, 50% de chances aí de cair um número par. Ok? Então, foi essa atividade que eu deixei pra vocês, ela era bem simples, né, de fazer. Então, quem acertou tudo teve lá os seus 20 pontos. Aí, quem não acertou tudo, eu fui descontando alguns pontinhos, tá bom? Então, é isso por hoje, pessoal. A gente finalizou, né, o nosso módulo 19. E aí, ficou os exercícios complementares. Então, na próxima aula, não vai dar pra gente fazer todos, né, porque são bastante. Mas a gente faz alguns exercícios complementares ali da apostila, tá bom? Tenham um bom dia, um bom resto de semana aí pra vocês. E até quinta-feira. Tchau!